Bom, meus jovens, eu vou tirar o microfone aqui. A gente está começando agora o módulo 2 da disciplina Estatística, né? Organização de dados estatísticos. Vamos lá, Raoni? Vamos lá, Paulo? Muita animação? Vamos nós. Apagar aqui, né? Então, vamos lá. O que está escrito ali? Está com frio, Thaís? Que é isso? Série estatística é toda a tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época em que eles ocorreram, do local onde eles ocorreram ou da espécie, né? A gente tem vários exemplos de séries estatísticas. Bom, primeira série, o primeiro tipo de série é série de dados não grupados. É a série onde as variações do fenômeno são apresentadas de acordo com a época que se referem ao espaço onde foram observados esses dados e a qualidade ou espécie do fenômeno. Agora, os três principais tipos de série de dados não grupados são as séries estatísticas temporais, série histórica da precipitação pluviométrica, né, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, as séries históricas ou as séries geográficas, que são as de espaço, produção brasileira, por exemplo, de café nas regiões do Brasil. E as categóricas que têm a ver com o que você observou nas linhas da tabela. Vamos olhar cada uma, vamos dar um exemplo de cada uma desses três tipos de série. As temporais, as geográficas e as categóricas. Olha só. Série estatística temporal é a série em que se verifica a variação do fenômeno em relação ao tempo, também conhecida como série cronológica. Beleza? Série estatística geográfica é a série que se verifica a variação do fenômeno em relação, Luciene, ao espaço geográfico. E, finalmente, a série específica ou categórica. A variável é o próprio fenômeno descrito. Muito interessante. O índice da linha, né, não tem, é o que você está observando. Produção de milho, produção de feijão, produção de arroz. Então vamos ver um exemplo dessas três séries aqui. Caramba, olha essa série aí, que interessante, Raoni. O que será esta série aí, essa série histórica? População brasileira, de 1980 a 2014. 1980, 1990, 96, 2000, 2010 e 2014. 202 milhões de habitantes, tá certo? Série estatística temporal. Exemplo clássico de uma série estatística, Thaís, temporal. Gostou, Thaís? Achou bonito? Bom, ela está crescendo, não é isso? Ela está crescendo. Mas se vocês perceberem, ela está crescendo menos. Está havendo um controle, né, demográfico no Brasil. A população brasileira tem crescido menos nos últimos anos. Tá certo? Bom. Isso aqui é a série histórica da população brasileira. No mesmo intervalo de tempo, né, que nós observamos, de 1980 a 2010. Só que aqui eu separei em percentual de homens e mulheres. O que a gente observa aí? O percentual de mulheres é maior, tá certo? Aqui é 49,7 a 50,3, 49,4 a 50,6, 49,3 a 50,7, 49,2 a 50,8. E esse percentual está ficando cada vez... O percentual de homens está ficando cada vez menor. Brian, você teria uma explicação para isso aqui ao longo dos anos? Todo mundo pensando, tá? Por que o percentual de homens na população brasileira vem decrescendo ao longo dos anos? Oi? Não, o homem morre mais, eu quero saber por quê. Porque tem mais mulher do que homem. Ele Hã? não vai ao médico.
Ele não vai ao médico. Homem não se cuida. É isso? É uma explicação plausível? Os homens se cuidam menos. Isso, quem falou violência? Exatamente. Essa questão do não cuidar é fundamental. Agora, a violência é o fator determinante. Gente, olha as chacinas, olha os desastres, enfim. Né? No tráfego, por exemplo, né? O crescimento do tráfego nos últimos anos foi muito grande. No tráfego morre o quê? Homem ou mulher? Homem. E não é pouco, não. E o reflexo está nesse percentual, tá certo? Beleza? Ok? Esse tipo de questão são questões que permeiam o nosso ENAD, vocês sabem disso, né? É você receber um gráfico, receber uma tabela e a partir daí, Célia, você tirar a informação. Porque as provas do ENAD são muito bem feitas, tá, gente? Muito bem feitas. Elas são provas que prezam não você decorar, isso aí não tem nada a ver, mas prezam o quê? A tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de interpretação. Beleza? Ok, muito bom, Paulo. Muito bom. Então, o percentual de mulheres vem aumentando, o percentual de homens vem decaindo. Bom, série estatística geográfica, olha só que interessante aqui, ó. Série estatística geográfica. Olha que coisa interessante. Essa população brasileira em 2010, nas regiões, tá certo? O norte tem 16 milhões, o nordeste 53, o centro-oeste 14, o sudeste 80, né? E o sul 27, tá certo? O centro-oeste vem crescendo bastante por conta do agronegócio, né? População do centro-oeste. Beleza? Bom, então essa aqui é um exemplo de uma série estatística o quê? Geográfica. É você visualizar, né? Você observar a população brasileira ao longo das regiões geográficas. Não sei se ainda tem mais alguma. Não. Agora é a última, né? Aquela que vocês devem ter ficado em dúvida. Como é que é essa categórica, tá certo? Produção da região XYZ, por exemplo. Olha aqui, ó. Olha essa tabela. Aqui você não tem região, tá? Aqui você não tem o tempo, 1980, 1990. Aqui você tem a própria variável, né, Raoni? Você tem a própria variável. Produção na região XYZ de arroz, em toneladas, 120 mil toneladas. De feijão, 110 mil toneladas. De milho, 145 mil. De soja, 150. E de café, 160. São os três tipos de séries de dados não grupados, né? A gente está estudando aqui séries estatísticas de dados não grupados. E esse aqui é o exemplo de uma série estatística categórica. Outro exemplo de uma série estatística categórica, né? Aliás, é o mesmo exemplo. Eu só coloquei os dados, eu tirei de uma tabela, né? E coloquei em um gráfico. Exatamente a mesma coisa, tá certo? Beleza? Então posso ter uma série estatística temporal, uma série estatística geográfica ou uma série estatística categórica. Muito bem. Ok, então a gente termina por hoje aqui, né? Porque nós vamos entrar na série de dados grupados. E aí é um assunto muito importante para a gente começar e terminar em 5 minutos. Pessoal de casa, um grande abraço e até os nossos próximos encontros.